born with an inherited sin nature, Nós acreditamos que todo o homem nasce com uma natureza pecaminosa, received from our common ancestor Adam. que recebemos do conhecido Adão. In other words, if you're a sinner this morning, and you are, it's because of Adam. Por outras palavras, são pecadores esta manhã e é por causa de Adão. But we believe that when man was sin, then from that point on goes from the next one and to next one and to next one and to next one. Nós acreditamos que quando o homem começou a pecar, isso levou ao pecado e aos vários pecados. But we need to know that's very important, because there are some people in this world, they don't get saved for simple fact they don't believe they're sinners. E nós temos que saber disso porque há pessoas neste mundo que simplesmente não são salvas porque acreditam que não são pecadoras. And when you talk to them about the Lord, about the Bible, and they are sinners, they need to repent. E quando se fala com elas acerca do Senhor e da Bíblia, que são pecadoras e precisam se arrepender, They will say, repent for what? I am not a sinner. I don't have sins. elas perguntam, mas arrepender-me de quê? Se eu não sou pecadora e não tenho pecados. So let's open up to the Romans chapter 3. Vamos abrir então em Romanos 3. And because all our doctrine must be backed up by the Bible, that's important. E porque todas as nossas doutrinas devem ser baseadas na Bíblia, isso é importante. Doctrine means a learning from who? As doutrinas significam uma aprendizagem de quem? That's how the cults were starting. Somebody come with an idea and they thought they're smarter than the Bible. Cults. Occultus started. This is how occultus started. E é assim como começou o oculto. Because somebody come with some idea and believe the Bible is not important. Porque alguém começa com alguma ideia e acredita que a Bíblia não é importante. But the Bible is very clear in Romans chapter 3. Mas a Bíblia é bastante clara em Romanos 3, And verse 23 and 24. nos versículos 23 e 24, que dizem: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. You see that? For all have sinned. Conseguimos ver aqui que diz que porque todos pecaram. This means all people needs to get saved if they want to go to heaven. Isso significa que todas as pessoas precisam de ser salvas se querem ir para o céu. You cannot come to God, well, I am not sinful, so I don't need to forgive my sin. Não podem chegar perante Deus e dizer que não são pecadoras, por isso não precisam de perdão pelos seus pecados. Then you cannot get saved. Então não podem ser salvas. So Romans 3 verse 23 is very clear. Romanos 3, 23 é bastante claro. But then we open up to the Romans 6, 23. Mas se abrirmos depois em Romanos 6, 23, The Bible says, a Bíblia diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. okay, for what it says, for the wages of sin. This means what I got from Adam, Isso significa que o que nós recebemos de Adão, my sinful nature, o meu pecado por natureza, if I don't do nothing about it, I will go to hell. se eu não fizer nada com isso, eu irei para o inferno. That's very simple. É bastante simples. You see, people make so big fuss about it. Salvation is very, very simple. As pessoas tornam as coisas bastante complicadas, mas a salvação é bastante simples. It's a matter of beliefs, a matter of your heart, and my heart. É uma questão de crer ou não com o nosso coração. So in order to be saved, you need to know that you're a sinner. There's nothing you can do about it. You're a sinner. You've been born in sin. You get that as an heritage from Adam, and you need somebody who's going to take this sin away, because the sin... Precisamos saber então que desde que nascemos somos pecadores, que recebemos essa herança de Adão e precisamos de alguém que nos salve. Because the wages of sin, this means the paying for my sin is death. Porque o salário do pecado, ou seja, aquilo que vamos obter por pecarmos é a morte. Well, death here means more than just dying. E morrer aqui significa mais do que simplesmente morrer. Let's open up to John chapter 3, very, very famous verse. Vamos abrir em João 3, um versículo bastante famoso. But a lot of people know verse 3:16.
Muitas pessoas conhecem o versículo do capítulo 3, o versículo 16, but they stop there mas param aí and they don't read the next one. e não leem o próximo. Look what it says, 16. Vamos ver então o que diz o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verse 17 says, and 18 says, E depois os versículos 17 e 18 dizem: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, desculpem, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. in other words, if I not do nothing about my sin, my sinful nature, I am already in my way to hell. Por outras palavras, se não fizermos nada pelo nosso pecado, nós já estamos a caminho do inferno. So, to know that and acknowledge that, this means if I not do nothing about it, I need somebody to interrupt me, somebody to take my sin so I can change my way from hell to heaven. Because the 18 says, I am already condemned. Nós precisamos então de alguém que tire o nosso pecado, que nos desvie do pecado e que nos desvie do nosso caminho para o inferno, como diz aqui no versículo 18, porque nós já estamos condenados. So next time you talk to the people, tell them, hey, look, I am sorry to say, but if you do nothing about your sin, you are already condemned. Então, por outras palavras, quando falarem com as pessoas, têm que lhes dizer que se não fizerem nada pelos pecados delas, então já estão condenadas. I didn't say that. The Bible says that. Eu não preciso dizer isso, a Bíblia diz isso. And it's very important to know that. E é muito importante So sabê-lo. we believe that we inherited this sin nature. We believe because of our sin nature, Nós precisamos saber isso, que nós temos uma natureza pecaminosa e por causa disso, the man is sinful with the on choice. He chooses to be sinful. o homem escolhe ser pecador. A sinner by choice, I meant to say, is a sinner by choice. This means I have the choice. If I'm going to do nothing, I know I am a sinner. If I don't do nothing about it, I will go to hell. Ele tem a escolha, ele sabe que é pecador e se não fizer nada sobre isso, ele sabe que vai para o inferno. But I have the choose. I can choose. I am condemned because of my sinful nature, but I can choose to get saved if I choose to believe in Jesus Christ. Eu sou condenado pelo meu pecado natural, mas eu posso escolher ser salvo se eu acreditar em Jesus Cristo como Salvador. So I have a choice. Temos sempre uma escolha. I believe that. We believe that every people, no matter where he coming from, what color he have, whatever he is from, he have a choice. Nós acreditamos que todas as pessoas, não importa quem sejam, de onde vêm, a raça, a sua cor, todas elas têm uma escolha e têm opção. The question is if he choose or not to do that. A questão é se elas escolhem ou não fazê-lo. See, God created people with a free will to choose. Deus criou as pessoas com a capacidade de escolha, com o livre-arbítrio. So we believe that everybody have a choice, have a chance of heaven. Nós acreditamos que todas as pessoas têm a escolha e têm uma chance de ir para o céu. There are some believe, they don't believe that. Existem algumas crenças que não acreditam nisso. They believe you already stamped the moment, not even probably they believe before you're born, you are stamped. You're going to go to heaven or to hell. It's programmed. It's for choosing. It's already chosen. Existem algumas crenças que acreditam que já está programado desde o nascimento que as pessoas são logo destinadas ao inferno ou ao céu, que não têm capacidade de escolha. That's not the Bible. E isso não é o que diz a Bíblia. See, everybody have a choice. I believe that. We believe that. Bible is very clear about that. Eu acredito e nós acreditamos que todas as pessoas têm uma escolha e a Bíblia é bastante clara acerca disso. If it wasn't like this, the Bible will not be fair. God will not be fair. Se não fosse dessa forma, Deus e a Bíblia não seriam justos. And he is. E ele fair. é justo. He is justo. So he said, okay, you're born with a sinful nature. There's nothing you can do, but you also have a chance to get out if you believe in my son. My gift for your sin. Ele diz-nos que, ok, nascemos com o pecado e não podemos fazer nada com isso, mas podemos escolher livrar-nos dele através do seu presente, o seu filho.
Look to the Revelation chapter 3, Vejam em Apocalipse, capítulo 3, verse 20. versículo 20. A very famous verse. Um versículo bastante conhecido. And then I believe this is a literally verse when Bible was saying here. I believe this is literally what Jesus do today. It was like in that time and even today. E eu acredito que isto é literalmente o que Jesus faz e fez naqueles tempos e continua a fazer hoje. You see, people say, well, nobody tell me about Jesus. Nobody tell me about the Lord. As pessoas podem dizer que ninguém lhes fala acerca de Jesus e do Senhor. I am positive nobody will go from this earth without knowing about Jesus Christ in some way or the other. Eu acredito que ninguém se vai embora deste mundo sem ter ouvido falar de Jesus Cristo de uma forma ou de outra. The verse 20 says, O versículo 20 diz então: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. see, Bible says he stand on your door, your heart door, and knock. A Bíblia diz que ele está à porta do nosso coração e bate. You know what happened when somebody come to your door and knock? E vocês sabem o que é que acontece quando alguém vai à vossa porta e bate? You can do two things. Vocês podem fazer duas coisas. So you can choose one of the two things. Vocês podem escolher uma das duas coisas. You open, Podem abrir a porta or you said, go away. ou podem mandar a pessoa embora. That's exactly what some people do with the offering of God for their sin. E é exatamente isso que algumas pessoas fazem com a oferta de Deus pelos seus pecados. We believe that the man is sinful on purpose, on choice, have a choice. He sinned because he want to. Eu acredito que o homem é pecaminoso porque ele quer, é a sua escolha. Then we believe that the only hope of deliverance for the man is concerning his sinful is Jesus E Christ. nós acreditamos que a única esperança para o homem pecaminoso é Jesus Cristo. There are some religion out there, they said it's different ways. Existem algumas religiões que dizem que é de uma forma diferente. Or what they might say is Jesus and something. Ou muitas vezes dizem que é necessário Jesus e mais alguma coisa. No, we believe in only Mas Jesus. não, nós acreditamos apenas em And Jesus. nothing else, plus nothing else, minus nothing else. Only Jesus. Nem mais nem menos nenhuma coisa, apenas por Jesus. And we believe that He is the door. E nós acreditamos que Ele é a porta. When you come to this church, you have to go to the door. Quando vocês vieram para esta igreja, vocês tiveram que passar pela porta. If you want to go to God heaven, we have to go to the door, who is Jesus E Christ. se nós queremos ir para o céu e com Deus, nós temos que passar pela porta que é Jesus Cristo. So simple is that. É tão simples como isto. Well, I want to go to the windows. Well, they are thieves. You're not going to go to the windows. Então, e se for pela janela, então serão ladrões, porque ninguém entra pelas janelas. Not Peter is the door to heaven. Jesus is the door to heaven. Não é Pedro que é a porta para o céu, é Jesus que é a porta para o céu. So we believe that the only Christ, Jesus Christ, is the only hope for deliverance for the man concerning his sinful condition. Nós acreditamos então que Jesus Cristo é a única esperança para o pecado do homem. Look again the John chapter 3:16. Vamos ver novamente João 3,16. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that he gave. que Ele deu. That's what's going to be today the subject in our preaching. Gave. E é esse que vai ser o assunto da nossa Sim. pregação hoje. His only begotten Son, É só porque Ele enviou o seu Filho that whosoever believeth, para que aqueles que acreditassem nele, we have that choice ou seja, têm essa escolha, in him, acreditar nele not in something else, e não em mais nada. that's exclusive, É exclusivo. should not perish. Não pereçam. Perish there means not he's not going to die physically, Perecer não significa a morte física, but he will not die the second death. mas não sofrerá a segunda morte. So it says here, but have everlasting life. Mas que tenha a vida eterna. I like that word, E eu gosto dessa palavra, everlasting. a vida eterna. Actually, everlasting is like no beginning, no end. É ter uma coisa que não tem princípio nem fim. So when I got saved,
It's like God, when I choose God, Jesus saved me, and from that moment on, I will have life, eternal life. Desde o momento em que eu fui salvo e escolhi e Jesus me salvou, então eu tenho a vida eterna. But again, it's only through Jesus. We believe that. Mas novamente é apenas por Jesus, nós acreditamos Look, nisso. look to Acts chapter 4. Em Atos 4, Acts 4, verse 12, please. no versículo 12, diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Did you see that? There is no salvation, nobody else. Conseguimos ver aqui que não existe salvação por mais ninguém. You don't have no idea how many people I hear, they said, when I ask them, are you saved? Vocês não acreditam quantas pessoas é que eu ouço dizer-me quando eu lhes pergunto se são salvas? They will say, I am baptized. Dizem que são batizadas. Oh, I go to church. Ou eu vou à igreja. Oh, I am a good person. Ou eu sou uma boa pessoa. That's not the question. Mas essa não é a questão. Are you saved or not? São ou não são salvos? If you saved, through who you saved? Who saved you? Se são salvos, por quem é que são salvos? Quem é que vos salvou? You might wonder, I met people, they don't even know saved from what. Vocês They nem, don't even know what they are saved from. não imaginam que existem pessoas que não sabem por quem são salvas e de que é que são salvas. Yes, I am saved from my sinful nature. I am saved for my sin, but I am saved from eternal hell. Eu sou salvo da minha vida, da minha natureza pecaminosa e sou salvo do pecado. We believe that is only Jesus Christ, the only way. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o único caminho. And while we are here believing on Jesus Christ, we believe that through his substitutionary sacrifice of Jesus Christ's blood on the cross, can man be delivered from his sin. E nós acreditamos que é devido ao seu sangue que foi libertado na cruz que o homem pode ser salvo do seu pecado. In other words, no blood, no remission of sin. Por outras palavras, sem sangue não existe remissão dos pecados. Salvation is a sin-orientated belief. A salvação é Sangue-orientated. Sin, É it's a blood-orientated. o pecado é orientado pela no. Can you Salvation repeat, is. please? Okay. The salvation Yeah. is through the blood of Jesus Christ. A salvação é através do sangue de Jesus Cristo. No blood, no salvation. Sem sangue não existe salvação. Today there are so many churches, so-called churches, they take it out the blood of Jesus Christ. Hoje em dia existem muitas igrejas, chamadas de igrejas, que tiram o sangue de Jesus Cristo. They said it's too radical, too. Eles dizem que é muito gráfico. How is it? Graphic, yeah. They have all kind of excuses for it. Eles arranjam desculpas para isso. But salvation always was through blood. Mas a salvação é sempre pelo sangue. In Old Testament, the blood was just covered, was not forgiven the sins. No Velho Testamento, o sangue era apenas uma cobertura, não salvava dos pecados. Only in the New Testament, when when the blood of the sinfulness, how is it? No sin. Do homem sem Jesus pecado. Christ, the Lamb of God, coming and shed his blood. Just then we get the remission of sins. Só no Novo Testamento, através do sangue de Jesus Cristo, que era um homem sem pecado, é que conseguimos ter a salvação. We believe in E that. nós acreditamos nisso. It's important to know that É importante saber isso. because God paid with his holy lamb for your sin, Porque Deus pagou com o seu único cordeiro pelo nosso for pecado. my sin. We believe that. Nós acreditamos nisso. So no blood, no salvation. Então, Look to Hebrew chapter 9, Sem sangue não existe salvação, como dizem em Hebreus 9. 22, please. Hebreus 9, 22, que diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. No blood, no salvation. Sem sangue não há salvação. See, it is
very important to the people know that we are not forgiving for our sin just because we come to church, just because we say, yes, we accept Jesus Christ. Yes, that's true. But it's because of the sin of our Savior on cross. The blood. The blood of, excuse me, my wife should better than me. É importante que as pessoas saibam que não são salvas por vir à igreja ou por acreditar em Jesus Cristo, mas é por causa do seu sangue que ele derramou na cruz. It's very important, the blood. É bastante importante o sangue. So we cannot do away with that. We cannot ignore that. Não podemos afastar isso, não podemos ignorar isso. I am saved because of the blood of Jesus Christ. Eu sou salvo por causa do sangue de Jesus Cristo. So he gave his blood for my sin. Ele deu o seu sangue pelo meu pecado And he make us clean, the Bible says. e tornou-o limpo, diz a Bíblia. So I believe on that. Então eu acredito nisso. We believe that those who reject Jesus Christ as a personal Savior, they are already condemned in the way to hell. Nós acreditamos que aqueles que rejeitam Jesus Cristo como seu Salvador já estão condenados e a caminho do inferno. You see, there are some people, they believe they have to choose. Existem algumas pessoas que acreditam que têm que escolher. They use the choosing for the wrong thing. Eles têm o hábito de escolher as coisas erradas. I'm going to choose either heaven Eu vou escolher o céu or hell. ou o inferno. So I am in the middle, but I'm not sure now what I'm going to choose. Eu estou no meio, não tenho a certeza agora o que é que vou escolher. It doesn't work like that. Isso não funciona assim. If you don't choose Jesus Christ, you're already on the way to hell. Se não escolherem Jesus Cristo, já estão no caminho do inferno. That's why it's important to get saved. That's why God wants for everybody to get saved. É por isso que importa serem salvos e é importante, e Deus quer que sejamos salvos. Look again to John chapter 3, verse 17. Veja novamente em João 3:17. Well, just read 18 for the time's sake. Vamos ler só agora o 18, por causa do tempo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Did you see that? He's already condemned. Conseguimos ver aqui que já está condenado. The Bible is very clear. A Bíblia é bastante clara. You need to choose Jesus to get from your condemnation. É To preciso heaven. escolher Jesus para serem salvos da condenação e ir para o céu. And so when the people ask me what I must do to stop going to hell, what can I do? E as pessoas costumam perguntar-me o que é que eu posso fazer para não ir para o inferno. Well, choose Jesus. Então é escolher Jesus. If you don't choose Jesus, what you need to go to hell is just take your last breath. And this is it. You don't have to choose hell, you go automatically. E se não escolherem Jesus, vão automaticamente para o inferno com o último suspiro. Não é preciso escolher, é Because automático. the wages of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. So this is what the Bible says. E é isso que diz a Bíblia. We believe that those who reject Jesus Christ, they gonna go in the lake of fire. Nós acreditamos que aqueles que rejeitam Jesus Cristo vão para o lago de fogo. Then we believe, while we are at salvation, we believe that salvation is eternal. Nós também acreditamos que a salvação é eterna. And we believe that you can't really, if you're saved, really saved, you cannot lose it. E nós acreditamos que quem é realmente salvo não pode perder essa salvação. You see, just happen to have I don't plan that. Just happen to have a pill in my hand. Eu tenho neste momento um comprimido na minha mão. See, I can lose that. I lose it. That's why it's in my pocket because I didn't take it. Eu posso perdê-lo e foi o que aconteceu porque eu não o tomei, ele está no meu bolso. But I can lose this pill Mas eu posso perder este comprimido because I keep it. porque eu guardei-o. But my salvation, I do not keep it. Mas a minha salvação eu não a guardo. My salvation is in Jesus Christ. A minha salvação está em Jesus Cristo. He is the keeper of my salvation. É Ele que guarda a minha salvação. And the Bible said he is in Father's hand, and
All this is sealed. I am on Jesus' hand, Jesus is the Father's hands, and we are sealed with the Holy Spirit. E a Bíblia diz que nós estamos nas mãos de Jesus e Jesus está nas mãos do Pai, selada pelo Espírito Santo. So if we are saved, if you're really saved, I mean by really, it's not that it's complicated, it's some people, they fool themselves. E eu falo que se são realmente salvos, não quer dizer que seja complicado, mas algumas pessoas enganam-se a elas mesmas. They don't believe from their own heart, for them truly heart, they're in Jesus Christ, therefore they are not saved. Elas não acreditam no seu coração que Jesus Cristo os salva do seu pecado. Maybe they was pushed by somebody, by mama or daddy, whatever, to get saved, Talvez- but they're not really saved because they never had that personal relationship with God. Talvez tenham sido empurradas por algum familiar, pela mãe, pelo pai, mas não são realmente salvos, não têm essa relação pessoal. Therefore, they are not saved. Então não são salvos. I was one like that Eu fui um desses, until the day I get saved. até o dia em que fui salvo. This is called religion. E isso que chama-se religião. Religion is here in the brain. You Ah. know about Jesus, you know you need to get saved, you know all of those, but you never get Jesus from here till here. E isso é religião. Sabem que precisam ser salvos, sabem que existe Jesus e todas essas coisas, So- mas nunca levam a religião da cabeça para o coração. So when I got Jesus here, when I believe, really believe, it's impossible to lose him. Então, quando eu tenho Jesus no meu coração e realmente acredito nele, é impossível perder essa salvação. And the Bible is very clear. I believe with this all my heart that the Bible is very clear. No sin, no problem, no principle of heaven. Nobody can't take me away from God's hands. E a Bíblia é bastante clara quando diz que não há nenhum pecado e não existe nada que nos possa tirar das mãos de Deus. Some people believe that follow from grace. They say that I'll- it's losing salvation. Sorry, Isa? Follow from grace. If I do a sin, I will cease to be saved. Há algumas pessoas que acreditam que se pecarem deixam de ser salvas. If I don't go too much in the back, if I don't go every time in the church and I go back again, well, I don't know, maybe I lost my salvation. Se eu não for à igreja, se não fizer o que devo, talvez eu possa perder a minha salvação. I believe we can fall down or lose the relationship with our Father, Eu acredito que nós podemos perder a nossa relação com o nosso Pai, but you cannot lose your salvation. mas não podemos perder a nossa salvação. And we have tons of sample in the Bible of the people who were saved, but they lost their fellowship with God. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que são salvas, mas perderam a sua comunhão com Deus. One of them was Lot. Uma delas foi Ló, não sei se se lembram. We have preaching last week about that. I think it was or 2 weeks ago. Nós falámos dela há 2 semanas. I don't know. For me, it's pretty bad. I don't know if it's something bad than what he did on this world here, to sleep with your own daughters. I Eu não don't sei know se- if it's something worse than that. Eu não sei se existe algo pior neste mundo do que dormir com os seus próprios filhos. I would say it's not even so bad as killing somebody, but this is just me. Eu talvez eu diga que não é tão mau como matar alguém, mas isso talvez seja eu. But yet the Bible says the just Lot. The Bible says the just, justo Lot. Mas a Bíblia fala em Ló como sendo justo. Why? Because he was saved, E porquê? Porque ele é salvo, but lost his fellowship with God. mas perdeu a sua comunhão com Deus. So salvation is eternal. Então a salvação é eterna. We believe that salvation is only by faith. Nós acreditamos que a salvação é apenas pela fé. We said that in Jesus Christ, yes, Nós acreditamos em Jesus Cristo, sim, through the blood, yes, através do seu sangue, but it's by faith. I have to believe. mas é por fé, nós temos que acreditar. See, many people say, well, show me the salvation. Well, I cannot show you. It's a matter of believing. Show me facts. Algumas pessoas pedem-me para mostrar a salvação, mas isso é apenas uma situação de crer. Now, Jacob, Jacó. Jacob, Tiago says, you can see that I am Yeah. saved through my work, my deeds. Tiago, sorry, can you Tiago. you can Say- repeat? Tiago says that you can see that I am saved. I can show you my salvation from my work, my deeds.
Tiago disse que podia ver a sua salvação pelas suas obras. But that no means that you can see your salvation. It's by faith. Mas isso não significa que possam ver a sua salvação, isso é pela fé. And a lot of people today, they try to do everything to get saved. E muitas pessoas hoje em dia tentam fazer tudo para serem salvas. But they work on their own. They choose to do that. Mas elas trabalham para elas mesmas, elas escolhem fazê-lo. You see, before I get saved, I believe I have to go to church. I have to give money. I have to read the Bible. I have to pray. Because if not, I am not saved. Antes de eu ser salvo, eu acreditava que precisava de ir à igreja, ler a Bíblia, de dar o dízimo e orar para ser salvo, senão não seria salvo. Well, you do those stuff because you're saved, not to get saved. Mas nós devemos fazer essas coisas porque somos salvos e não para sermos salvos. Did you see the difference? Conseguem ver a diferença? You do stuff because you're saved. You do good works because you're saved. Fazem essas coisas e fazem boas obras porque são salvos. But you don't get saved because you do good deeds. Mas não são salvos por fazer essas boas obras. Nobody in this world, nobody can make enough good deeds to get saved. Ninguém neste mundo poderá fazer boas obras suficientes para ser salvo. Nobody can do sufficient work to get his sins forgiven. Ninguém pode fazer um trabalho suficiente neste mundo para ter os seus pecados And after I perdoados. get saved, E depois, quando são salvos, the Ephesians 2:8 and 9 become my life verses. Efésios- Ephesians 2:8 and 9. Efésios 2, 8 e 9 dizem: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Did you hear that? The salvation is not from me. Conseguem It's ver, from somebody outside of me. Jesus Christ. conseguem ver aqui que a salvação não é por mim, é por alguém que está So- fora de mim, é So Jesus it's a Cristo. gift of God. É um presente de Deus. Again, what you do with the gift? Novamente, o que é que vocês fazem com esse presente? You have only how many choices? Vocês têm quantas escolhas apenas? 2 choices. 2. Take it, thank you, I appreciate it, Pegá-la e agradecer, or no thank you. ou rejeitá-la. Now there are people who says, well, let me help you with that, Mas, with the gift. mas às Let vezes... me contribute to the gift. Some people say... You, No, but I give you a big gift, okay, for your birthday. no, I understand, but I don't... Contribute I to the forgot the gift. beginning. To the gift. Algumas pessoas dizem Some que... people want to contribute. Algumas Help. pessoas querem é contribuir para esse presente. But if you contribute, then it's no gift anymore. Mas se não contribuírem, não existe mais presente. So our salvation is only by faith. A nossa salvação é apenas pela fé. Verse 9. Vemos no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Did you see that? I cannot do nothing for it. Não existe nada que possamos fazer por isso. Well, I can do something. Believe. Bem, nós podemos fazer algo, acreditar. Believe that He is able. Jesus Christ is able. He is able to save me. His blood is good enough. Nós, quer dizer, podemos Sim. acreditar que Jesus Cristo é capaz de nos salvar e que o seu sangue é suficiente. That's faith. E isso é fé. And then the last point here. E por último lugar, We believe that all people can get saved. You already touched that. nós acreditamos que todas as pessoas podem ser salvas. I believe God wants Hitler to get saved. Eu acredito que Deus também queria que Hitler fosse salvo I believe God wants Stalin to get saved. e que Stalin fosse salvo. I believe God wants Judah, who sold Jesus Christ, want to get saved. Eu acredito que Deus quisesse que Judas, que vendeu Jesus Cristo, fosse salvo. But every of those men, they have a choice. Mas todos esses homens tiveram uma escolha. And according to their choice, they're going to go to hell or heaven. E devido à sua escolha, eles vão para o céu ou para o inferno. Like everybody else. Como todas as outras pessoas. Like I did, like you did. Como acontecerá comigo e com vocês. We are not in any way Calvinists or Arminists. Nós não somos de nenhuma forma Armenianist. calvinistas ou Armenianist. Yeah, arminianistas. We are independent Baptists. Nós somos batistas independentes. We believe that salvation is by grace.
Nós acreditamos que a salvação é pela graça e pela And I fé. believe my sins is forgiven only through Jesus Christ. E acredito que os meus pecados são unicamente perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. I can go to heaven only through Jesus Christ, the door. Eu posso ir para o céu apenas pela porta, Jesus Cristo. In all of those, because I believe Isso. my faith. E tudo isso porque eu acredito pela minha fé. Simple. É bastante simples. See, if you know just one word by faith, that is sufficient. Precisam saber apenas uma palavra, pela fé, é suficiente. Christ through faith. It's good. Cristo pela fé, é bom. You go to heaven through faith because of Jesus Christ. Vão para o Nothing else you céu need to know. pela fé, através de Jesus Cristo. But you see, people they don't know what they believe. Mas I'm o sorry. problema é que as pessoas não sabem o que é que acreditam. Next time when somebody talk to you, you tell him. Da próxima vez que alguém falar convosco, And vocês I podem have dizer-lhes. a lot of Bible verses to prove that. I just don't have time. E eu tenho muitos versículos para o provar, eu simplesmente não tive tempo. Amen. We have now Amém. Intervalo. intervalo, Vamos ter agora o intervalo. and then after we go back and 5 after continue with our service. E vamos continuar depois com o nosso culto.